Senhor presidente, eu só gostaria que depois o senhor esclarecesse a ordem da chamada dos vereadores, porque quando o vereador Roger foi chamado, ele não estava aqui. Depois ele utilizou a palavra, portanto, ele não pode mais utilizar o espaço de liderança, não é? Até porque o espaço de liderança seria antes do meu. Vereadora, esclarecendo, tá? De fato, já tinha sido chamado. Eu não estava aqui na sessão, eu fui confirmar. De fato, ele foi chamado. O Roger Correia já usou o espaço de liderança e usará o espaço de liderança do governo. Usou o espaço de liderança do PPS e usará o espaço de liderança do governo. Ok, eu posso então usar, vereador Sérgio Ranch, posteriormente o espaço da oposição, o senhor me concede? Muito obrigada. Bom, eu venho a essa tribuna, então, eu não expliquei para o povo o que aconteceu, então eu vou explicar, vou dar a minha versão. O senhor não estava mais presidindo, e foi muito bom quando o senhor veio aqui e falou que o senhor questionou o atual presidente. Por que se o senhor não estava mais presidindo e não lhe tinha mais a competência de decidir de me dar a palavra ou não? E aí, quando o senhor disse para mim que o senhor ficou ofendido porque eu lhe chamei de machista, eu também fiquei ofendida quando o senhor disse que eu era racista. Porque a discussão de hoje, e que aconteceu nas redes sociais, e que aconteceu naquele dia, só se deu porque nesta casa o senhor e o vereador Fufa disseram que os vereadores da oposição eram racistas. Então, toda essa discussão poderia ter sido evitada se no momento do mérito do projeto, os senhores vereadores da base tivessem explicado o orçamento municipal, uma parte ao vereador Inspetor Luz, e gostaria que paralisasse meu tempo, como diz o regimento. A palavra, inspetor Luz. Para reforçar o raciocínio da vereadora Patrícia, essa questão que eles nos chamaram de racista, eu pedi que constasse em ata e consta em ata. Muito obrigada, inspetor Luz. Então, nada disso precisaria estar acontecendo se o senhor não tivesse nos chamado de racista. O senhor e mais um colega vereador. Mas voltamos a explicar. Quando eu fiz a questão de ordem, eu deixei bem claro para o senhor e para a senhora que está em casa. Porque lendo o regimento interno, quando a gente é autor de um requerimento, a gente pode discutir duas vezes. Eu disse que eu fazia a minha questão de ordem para perguntar e depois de respondida, eu então faria a minha conclusão em cima das perguntas. Eu tive, então, um espaço, porque eu expliquei para o senhor e o senhor me concedeu. Quando o senhor Tamboreiro respondeu, eu fiz minha conclusão, o senhor deu o direito dele responder a mim novamente. Então, ele teve o direito de duas vezes falar nessa tribuna a esta vereadora. Então, por que eu não poderia ter o direito de falar duas vezes a ele também? Principalmente porque, volto a dizer aqui, o que ele falava, e aí não era só desta vereadora, mas é que os 14 vereadores votavam projetos aos negros apenas na época do carnaval. E que talvez, eu não estou nem julgando ele, talvez o nervosismo de estar nessa tribuna diante dos vereadores o fez cometer essa gafe. Porque todos os projetos que são votados aqui são para todas as pessoas da cidade deste município. Volto a dizer, independente de cor, independente de gênero. Aqui se vota conforme a Constituição Federal. Então, quando o senhor diz que eu desrespeitei, não, eu estava pedindo para cumprir o regimento interno. Então, se não foi um ato de machismo, eu troco a palavra e lhe peço desculpas pelo machismo se o senhor me pedir desculpas por ter me chamado de racista. Mas eu vou dizer, o senhor tentou defender sim o seu governo, porque o senhor não precisava ter ido no presidente para dizer que eu já tinha falado. O senhor poderia ter deixado o presidente que estava naquele momento decidir se me dava questão de ordem ou não. Por que o senhor foi intervir? Por que não me deixou perguntar? Volto a dizer, por que eu não pude questionar o Tamboreiro? Por que ele não podia me responder? Qual era a pergunta que eu faria que ele não teria resposta? Se ele é um representante do Executivo Municipal, e creio eu que, assim como nós vereadores, tenhamos que estar preparados para estar ocupando um espaço de representatividade do povo. Porque estando no Executivo, ele que também representa, tem também a obrigação de estar preparado para poder responder aos vereadores que fazem essa fiscalização do posto que ele ocupa. Então, vereador Roger, não tem problema nenhum, eu tenho humildade de pedir desculpa, mas desde que o senhor me peça desculpas por ter me chamado de racista. Porque toda ação tem uma reação. E a minha reação hoje foi diante de uma ação que eu não esperava da sua parte,
porque eu queria fazer um questionamento. Não era uma questão de ordem comum e normal como as outras todas, era uma situação que aconteceu diversas vezes aqui nessa casa, com diversos vereadores, onde puderam dialogar com quem aqui estava prestando esclarecimento mais de 10 vezes, se fosse o caso. Me senti, sim, em desigualdade, volto a dizer. Me senti em desigualdade, como tantas outras vezes já me senti. Mas também, digo, se o senhor vir aqui me pedir desculpa por ter me chamado de racista e reconhecer que vocês, naquele momento, não tinham um argumento para defender a questão do projeto do carnaval e tentaram colocar isso em cima dos vereadores que estavam votando aqui, defendendo aquilo que nós acreditamos, porque eu não defendi aqui que eu era contra o carnaval, eu disse que era contra o valor gasto em um dia quando nós tínhamos um contrato de oncologia onde as pessoas estão morrendo de câncer. Foi isso que eu disse. Eu disse aqui que eu concordo com o vereador Luz, com o vereador Issur, que o prazo de tempo e que a forma como são tratadas as escolas de samba eu discordo. E disse aqui e reafirmei hoje que para filho muitas vezes a gente diz o não com o coração doendo, mas na certeza de que quando a gente disser o sim ele vai ter aprendido e vai ter evoluído muito mais. E para mim é isso que precisa no Carnaval de Novo Hamburgo. Não é culpa das escolas de samba. Não podem tentar nos colocar contra as escolas de samba. É culpa do executivo municipal que empurra com a barriga por medo de perder voto. Porque é só isso que a gente vê, um desespero por voto. Resolver o problema da população a gente não vê, porque senão desde o primeiro ano de governo estaria se trabalhando diferente. Não se teria agora, tu caminha pelas ruas de Novo Hamburgo, tu vê alguém limpando a cidade. Por que no último ano? Por que em 3 anos o município não merecia? Por que em 3 anos o cidadão não merecia ter uma cidade limpa? Por que agora vai se inaugurar uma UPA quando se tem um contrato de 2013? Por que o Alô Carnaval vai sair agora o projeto se ele é de 2013? Então, isto, vereador Roger, quando acontecem situações como essa, eu não sou de sangue de barata. Eu me lembro de tudo que o povo está passando, de tudo que acontece dentro dessa casa, e a minha atitude de levantar e sair daqui foi para não cair em tentação e desrespeitar de verdade. Porque o que eu fiz hoje aqui foi ter uma reação para uma ação que o senhor teve e que iniciou há muito tempo atrás, no momento da votação.